Oi, gente, tudo bem com vocês? Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para que vocês não percam nenhum vídeo. E vamos pro vídeo, porque eu não gosto muito de relação. Começo do vídeo não, gosto de direta. E aqui não tem edição nem nada do tipo, porque eu gosto das coisas espontâneas, autênticas, né? Então, gente, eu tava parando para refletir sobre um conselho que eu recebi. Eu fiquei muito refletindo sobre esse conselho, né? Porque muitas vezes, quando você tem um relacionamento a longo prazo, o que começa a acontecer? Você começa a ter intimidade com essa pessoa. Então você acaba não tratando mais a pessoa como você tratava no começo do relacionamento. Então eu recebi um conselho, né, de que eu deveria tratar melhor a pessoa com que eu estava do lado. Porque tinha alguns momentos, e eu tô no puerpério ainda, e puerpério tem essa questão de hormônio e tudo mais, né? Que a pessoa às vezes acaba ficando estressada e tudo mais, em privação de sono, já deixa a pessoa estressada, enfim. Mas isso não é justificativo. Estou dizendo que acontece, causa e efeito, mas não justificativa, tá? Porque independente de quanto você esteja cansado, enfim, você precisa tratar o outro bem. Do mesmo jeito que eu espero que o parceiro me trate bem. Mesmo que o trabalho dele esteja muito estressante, eu espero que ele me trate bem, né? Então, não justifica. Mas vamos voltar ao assunto, né? Eu recebi esse conselho de que eu devia tratar melhor a pessoa que eu estava do lado. Porque muitas vezes, gente, a gente acaba tratando mal o outro pela intimidade. A gente pensa assim, não, eu vou falar assim e não tem problema, né? Eu só tô estressada, mas a pessoa vai entender, eu sei que essa pessoa vai me perdoar e tudo mais. Porém, as coisas que a gente fala quando a gente tá estressada, aí é que é complicado. Porque a pessoa pode até perdoar você por um momento de estresse, uma coisa assim, só que essa pessoa ela vai sempre se lembrar das coisas que você falou. Essa pessoa sempre vai lembrar que existiu coisas muito pesadas que você disse ali naquele momento da briga. E aí, mesmo quando vocês estiverem tudo bem, às vezes você está sentada ali assistindo um filme, enfim, fazendo alguma coisa, essa pessoa vai jogar no ar alguma coisa que você disse. Então, essa pessoa vai passar na cara, mas naquele dia que a gente estava discutindo, que você se estressou, você falou tal e tal coisa. Entende, gente? Então, assim, é muito complicado e a gente sempre tem que pedir a Deus paciência. Inclusive nós mulheres que temos um temperamento um pouco mais forte, digamos assim, né? Porque tem mulheres que já são abençoadas com essa questão da paciência, né? As fleumáticas, por exemplo, que é um temperamento bastante tranquilo, fácil de lidar. Não significa que ela não vai ter seu momento de estresse, que também não possa falar algumas coisas e tal. Mas vai ser mais tranquilo. Mas eu sou sanguínea, gente. Então, como sanguínea, gente, sanguínea não é signo, tá? Não tem a ver com crendice, nada do tipo, tá? Pra vocês não pensarem que não entendem temperamento, pensar que eu tô falando de signo, alguma coisa assim, astrologia, alguma coisa. Não, eu sou cristã. Porém, tem a questão dos temperamentos. Se você não sabe ainda o seu temperamento, é muito importante que você estude sobre o seu temperamento, sabe? Porque o seu temperamento vai dizer as suas inclinações, tanto para coisas boas quanto para coisas ruins. Então é muito importante que você saiba quais são as inclinações, porque, gente, autoconhecimento é tudo, né? Como é que você vai conseguir melhorar a si mesmo, se desenvolver, se você não conhecer a você mesmo? Então é muito importante que você se conheça, tá? Então, eu sou o tipo de pessoa que eu sou sanguínea e tenho um temperamento mais forte, né? Que gosta de falar e tudo mais, e fala muito. Sanguínea é conhecida como uma pessoa que fala bastante. É até por isso que eu acho que esse canal no YouTube deu certinho deu certinho pra mim, pra gravar vídeo aqui, porque se deixar eu ficar com 1 hora falando. Só que lógico que eu não vou passar 1 hora falando, né? Mas se deixar, eu falo. Então, assim, gente, eu parando pra refletir, né, a respeito das coisas, eu pensei, não, realmente faz sentido isso e eu vou observar. Porque o relacionamento ele vai se desgastando. Se desgastando, se desgastando. Então a pessoa, ela no começo, quando você se estressava, ela tem paciência com você. Se colocou no seu lugar, entendeu? Vai chegando um momento que a pessoa vai perdendo a paciência. Chega um momento que a pessoa já não tolera mais aquilo que você vai falar. E essa pessoa ela vai se enchendo, engolindo sapo, até que essa pessoa pode inclusive explodir com você, né? Por chateação, porque junta, né? Às vezes você tá estressada, a pessoa também, às vezes tem as circunstâncias da vida, né? Um problema que a pessoa tem em outras áreas, um problema no trabalho, uma coisa assim, junta tudo isso e não vai dar boa coisa, né? Quando junta tudo isso, né, num relacionamento não é bom. Então, a gente precisa, né, voltar ao começo de tudo, do relacionamento, quando vocês se tratavam bem, quando vocês se faziam surpresas e tudo mais. Voltar a essa essência, sabe? E eu sei que às vezes a vida mudou, às vezes você tinha mais tempo, a outra pessoa também, às vezes não tinha filhos e agora tem. Então, assim, tem muita coisa que às vezes você precisa ajustar para voltar àquela essência do começo. Mas o importante é o casal tentar.
O importante é o casal dar o seu melhor para tentar voltar àquela essência. Como eu estou dizendo, essência, não é rotina. Porque a rotina mudou. E, gente, as coisas mudam e tá tudo bem. Não tem como a gente permanecer no relacionamento achando que vai ser da mesma forma que o começo. Mas a essência do começo, que é você tratar bem, fazer surpresa, buscar uma novidade, uma coisa assim, isso dá para com esforço fazer. Então, assim, muitas vezes a gente espera que o outro tenha iniciativa. A gente pensa assim, não vou fazer não porque o outro não tá fazendo. Mas, às vezes, o relacionamento só precisa de um para mudar. Então, que esse um seja você. Você pode ser essa pessoa que dá o primeiro passo para a mudança, para a estagnação. Às vezes você tá vendo seu relacionamento estagnado e você pensa assim, mas o outro não move, o outro não dá uma ideia, o outro não dá uma dica. Então, por que tem que ser? Porque talvez isso me chegou a você, porque você não está se sentindo confortável, porque às vezes o outro pode estar confortável da forma como a situação está, e você que está desconfortável. Então, não tem aquele ditado que diz os incomodados que se mudem? Então, os incomodados que mudem assim, os incomodados que mudem o relacionamento, né? Que busquem mudar o relacionamento. Então, se algo está incomodando você, é importante que você fale, né? Que você tenha ideias criativas e, gente, muitas vezes o outro só precisa de um exemplo. Se você der o primeiro passo, né, para fazer algo diferente, para ser diferente, tratar o relacionamento de forma diferente, o outro, por espelhamento, começa a fazer também. Então, ao invés de a gente somente olhar para o outro, pensando assim, mas o outro não me faz surpresa, mas se o outro fizesse tal coisa, eu faria tal coisa, não fique contando com o outro, tá? Por isso que eu fiz um vídeo aqui falando a respeito de que nós não temos controle sobre ações das outras pessoas, a gente só tem controle das nossas ações, né? Das nossas reações, a gente não tem controle de como os outros vão agir. Isso é algo perdido, né? E quando você solta esse controle, né, de como as coisas devem ser na sua cabeça, você tira um peso das suas costas. Por isso que o título do vídeo que eu lancei, né, diz assim, eu tirei o peso das minhas costas quando eu entendi isso. De fato, é um peso que você tira das suas costas quando você entende que existem coisas que não estão no seu controle. Inclusive, a dinâmica de um relacionamento. Você pode estar dando o melhor de si no relacionamento. Mas a verdade é que relacionamento não existe garantias. Não existe garantia, de fato, que o que eu vou fazer vai dar certo. Não existe garantia, porque depende realmente do outro. Né? Quando a gente fala de relacionamento, depende dos dois. Não existe relacionamento só de um. Mas tem esperança para aquele que tenta, né? Se você vê que o seu relacionamento está indo mal, pior, e você só cruza os braços esperando que o outro age e você não faz nada a respeito, você nem tenta, aí é algo bastante complicado, porque se nenhum dos dois está tentando, o relacionamento só vai levar ao fracasso, né? Não tem como você ter outro resultado, né? Então, espero que vocês que estejam vendo esse vídeo parem para refletir que vocês também podem fazer a diferença. E talvez o outro também esteja pensando igual a você. Talvez ele esteja pensando, porque o outro não toma iniciativa? E o outro está pensando a mesma coisa. Por que ela não toma iniciativa? Por que ele não toma iniciativa? Pode estar pensando a mesma coisa que você. Então, para não ficar nesse impasse, né, de um esperar o outro ter iniciativa, tem iniciativa. E se o relacionamento valer de fato a pena, você vai perceber isso com o tempo. Você vai perceber que você dedicando, você está tendo retorno. Então você vai ver que tudo de fato que você precisava era ter dado o primeiro passo. Então, gente, vamos refletir, né? Vamos parar de só esperar muitas vezes do outro. Não, o outro tem que fazer, o outro tem que mostrar para mim o meu valor, mostrar que eu sou prioridade e tudo mais. Mas como você tem tratado o seu relacionamento? Será que você tem feito, né, o necessário para que a outra pessoa entenda, né, que você de fato está interessada, que você de fato deseja algo novo? Porque às vezes você diz que deseja algo novo, mas você não mostrou para o outro através de uma conversa sincera, uma conversa aberta, né, uma conversa transparente, né? Porque essa questão da transparência é algo assim que eu vejo que tem faltado muito nos relacionamentos. Tem gente que acha que você tem que adivinhar o que é que o outro tá pensando, o que é que o outro tá sentindo, né? E é isso, ninguém é adivinho, né? Ninguém, ao menos, né, pessoas cristãs principalmente, não mexem com tarólogos, nem bolas de cristal, nem nada do tipo, né? Então a gente não tem como saber o que o outro está pensando se a gente não perguntar, nem o outro tem como saber o que a gente está pensando se a gente não falar, né? Então, assim, a questão do diálogo é algo muito importante. Nenhum relacionamento, gente, ele se sustenta
sem o diálogo. O diálogo ele é muito, muito importante mesmo, tá bom? Então, gente, se vocês gostaram desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, tá bom? E um grande beijo.